Ok, boa tarde. Vamos continuar então com nossos estudos de teoria de Galois, né? Então, hoje a gente vai estudar extensões algébricas, né? A gente já viu as definições iniciais sobre extensões algébricas, porém vamos repetir, certo? E fazer o estudo das extensões algébricas com mais detalhe, certo? Bom, então, consideremos uma extensão de corpos, né? Seja FK uma extensão de corpos e alfa um elemento de F. Então, vamos dizer que alfa é algébrico sobre K, se alfa é raiz de algum polinômio não nulo, certo? Com coeficientes em K. Em outras palavras, quando alfa satisfaz uma equação desse tipo. Agora, veja aqui, aqui a gente está considerando, né, como se fosse um polinômio mônico, certo? Mas isso daí é equivalente, na verdade, né? Por que, que é equivalente, né? Porque se a gente tem, digamos, se você tem um polinômio não nulo f de x, digamos, de grau n, a0 mais a1x mais, né, aqui, a n menos 1, xn menos 1 mais a n xn, certo? Um polinômio aqui, diferente de zero, né, com coeficientes em k. Então, entende-se que esse AN é diferente de zero, certo? O fato de que alfa seja raiz, f de alfa é zero, certo? Isso aí implica, então, que se você substituir por alfa, você vai conseguir a seguinte equação: a zero mais a1 alfa mais a n menos 1 alfa n menos 1 mais a n alfa n igual a zero, né? Ok, então a gente vai ter essa equação aqui, onde? No corpo F, porque entende-se que a gente está trabalhando numa extensão F do corpo K. E esse alfa é um elemento de F. Então, essa equação aqui é em F, né? Isso aqui é em F. Agora, o fato de que a n seja diferente de zero, né? E como K é corpo, tem inversa, né? Então, multiplicando pela inversa, você vai ter a seguinte equação, né? A n menos 1 por a zero, né? Mais a n menos 1 por a1 vezes alfa, mais a n menos 1 vezes a n menos 1, e aqui o produto vai ser igual a 1. Então, vai ficar, aqui está faltando alfa a n menos 1, né? Alfa n menos 1, mais, aqui como eu vou multiplicar por a n menos 1, vai ficar 1 vezes alfa n, né? Então, você pode chamar esse elemento daqui de C0, esse cara pode você chamar de C1, né? E esse cara aqui você pode chamar de Cn-1. Então, dessa forma, você vai obter uma equação da forma C0 mais C1 alfa mais Cn-1 alfa n-1 mais alfa n igual a zero, onde esses coeficientes Z0, C1 e Cn-1 são elementos do corpo K, né? Já que todo A0, A1, todo mundo são elementos de K. Esse polinômio com coeficientes em K, não é isso? E a inversa de AN-1 está em K. Então, esse produto aqui está em K. Ok? Então, você consegue escrever dessa forma. Você tem uma equação dessa forma, né? É por isso, em outras palavras, você pode sempre trabalhar com um polinômio mônico, né? Simplesmente multiplicando pela inversa do coeficiente principal, tá ok?
Agora, por que se trabalha com polinômios mônicos? Porque isso aí permite estender esse conceito de algebricidade para anéis. Então, falar nesse contexto, em extensões de anéis também, correto? Muito bem. Ok, então, dizemos que alfa é algébrico, né? Quando acontece, ou quando existem elementos C0, C1, Cn-1 em K, de tal forma que você consegue uma equação desse tipo, né? E a extensão é chamada algébrica, essa extensão aí vai ser chamada algébrica, se todo elemento F, né, df é algébrico sobre K, tá? Agora, quando alfa não é algébrico, então você vai dizer que alfa é transcendente, correto? Alfa é transcendente, tá certo? Muito bem, então, alguns exemplos aqui, alguns exemplos, vamos ver esses exemplos aqui. Olha, vamos apagar esta parte, né? Ok, tome um inteiro positivo qualquer, digamos n maior ou igual a 1, certo? E considere um número racional maior ou igual a zero. Um Q, tá? Então, a raiz enésima de Q, né, a raiz enésima de Q, que é um número real, né, é provado no curso de análise, que isso aí é um número real. Então, ele vai ser algébrico sobre Q. Por quê? Porque ele satisfaz o raiz, melhor, desse polinômio aqui, ó, xn menos Q, né? Como Q foi tomado dentro dos racionais, então esse é um polinômio, né? Com coeficiente aqui é a indeterminada x, simplesmente, né? Com coeficiente em Q, nesse anel de polinômios. Então ele vai ser, esse número real é algébrico sobre os racionais, certo? De maneira análoga, né, o número complexo, este daqui, é a 2πi sobre n, né, que é a raiz enésima da unidade, né, que esse daqui é um número complexo, correto? Isso daqui também é algébrico sobre os racionais, justamente porque é raiz do polinômio xn menos 1, já que ele é raiz enésima da unidade, então ele satisfaz o raiz desse polinômio. Tá, aqui eu coloquei em R, bom, mas na verdade, como eu estou dizendo sobre Q, tem que ser aqui, ó, QX, correto? Muito bem. Então, aí temos dois exemplos, né? Aliás, vários exemplos, porque esse N pode variar, esse Q varia também, e a mesma coisa aqui. Então, temos vários exemplos de números reais que são algébricos sobre Q, números complexos que são algébricos sobre Q. Mas também existem números complexos, né, ou números reais, que não são algébricos sobre quê? Né? Por exemplo, é conhecido, né, que o número de Euler E e o número π são transcendentes sobre os racionais. Significa, então, que não existe nenhum polinômio não nulo com coeficientes em Q, de tal forma que, por exemplo, E seja raiz, ou que π seja raiz desses polinômios, né? Certo? É conhecido, porém, as provas são bastante complexas, né? Não, não são nada triviais, certo? Ok. O fato é que a gente tem transcendentes. E como já falamos na aula passada, por por um argumento de enumerabilidade, podemos demonstrar que os transcendentes, né, reais sobre que existem em maior quantidade, né, que eles são não enumeráveis. Ok, perfeito. Bem, aqui é certo. Vamos agora ao quadro para explicar explicar o que está acontecendo aqui. Ok. Então,
Novamente, vamos considerar uma extensão de corpos, seja FK uma extensão, certo? E vamos tomar alfa um elemento de F, certo? Um elemento de F, tá. Então, nós já conhecemos o homomorfismo de avaliação, que a gente estudou na aula passada, né? Esse homomorfismo de avaliação, nesse caso, vou trabalhar apenas com a avaliação em alfa, então, o domínio vai ser o anel de polinômios numa indeterminada com coeficientes em K, e toma valores em F. O que faz? Pega um polinômio F e, como o nome indica, avalia esse polinômio em alfa, né? Dado que alfa é um elemento de F, então tudo isso aqui vai cair dentro de F, né? Então, esse daqui é o famoso homomorfismo de avaliação, né? Avaliação em alfa. Ok, agora, já vimos na aula passada que a imagem desse homomorfismo de avaliação é justamente o menor subanel o menor subanel de F que contém K e contém alfa, ou seja, esse daqui, K de alfa, correto? Muito bem. Então, se nós aplicarmos o teorema fundamental dos isomorfismos, né, pelo teorema fundamental dos isomorfismos para anéis, né, dos isomorfismos, a gente tem, então, que cada x quocientado pelo núcleo, né, pelo núcleo desse homomorfismo avaliação, vai ser isomorfo a imagem, mas a imagem é justamente esse subanel K de alfa, correto? Muito bem, então a gente tem esse isomorfismo, né? Certo? Ok, então vamos analisar quando alfa é algébrico e quando alfa é transcendente, né? Então, esse isomorfismo aqui vai nos ajudar a interpretar qual é o comportamento desse anel, certo? Então, vamos para outra página. Então, a gente já tem, né, que cada x, né, quocientado pelo núcleo de homomorfismo avaliação, ele é isomorfo a K de alfa. Correto. Então, o que acontece se alfa é algébrico, sobre K? Então, pela própria definição, vai existir um polinômio não nulo que anula alfa. Isso significa que o núcleo, né, o núcleo disso daqui, vai ser diferente de zero, né? Porque existe pelo menos um polinômio nulo, né, que anula alfa. Lembre-se que o núcleo daqui está formado justamente pelos polinômios, certo? Que, ao ser avaliados em alfa, dá zero, certo? Ou seja, que anulam alfa. Dado que alfa é algébrico, pelo menos temos um polinômio não nulo, né, pela própria definição, que anula alfa. Consequência, esse núcleo é diferente de zero. Outra coisa importante aqui, né, a partir desse isomorfismo, é o seguinte: veja bem, este subanel é um subanel de F. Esse F é um corpo, tá? Então, em particular, ele vai ser um domínio de integridade. Consequentemente, esse daqui tem que ser necessariamente um domínio de integridade, né? Um domínio íntegro, certo? Domínio de integridade, que está morando dentro de um corpo. Tá, então, esse quociente, como isomorfo, também vai ser um domínio de integridade, certo? Mas nós sabemos, pela caracterização dos ideais primos, né, que o anel quociente de um anel por um ideal é um domínio de integridade se somente se o ideal é primo. Então, esse daqui, o núcleo, no caso,
ele vai ser um ideal primo, não é isso? Ele vai ser o ideal primo não nulo, no caso, né? Um ideal primo não nulo do anel de polinômios K de x. Ok. Agora, esse K de x é um domínio de ideais principais, é um DIP, né? Domínio de ideais principais, certo? Consequência do algoritmo da divisão. É um domínio euclidiano, todo domínio euclidiano é um domínio de ideais principais, ou seja, qualquer ideal ele é principal, gerado, certo? Agora, mais ainda, é possível demonstrar que um dos geradores, né, certo, qualquer gerador, aliás, qualquer gerador, ele vai ter o grau mínimo, certo? Então, isto daqui vai ser gerado, né, por um polinômio, certo, de grau mínimo. Mas ainda, se você escolhe esse polinômio como sendo mônico, então existe um único polinômio mônico, né? Existe um único polinômio mônico, né? Ou seja, coeficiente principal igual a 1, de grau mínimo, que gera esse ideal aí, correto? Então, essa é consequência de que isto é um domínio de ideais principais. Perfeito. Agora, como isso daqui é um ideal primo, certo? E isto é gerado por esse elemento aqui, esse M alfa, né, esse polinômio, então ele tem que ser, pelo fato de ser ideal primo, isso aí implica de que M alfa é, então, um elemento primo desse anel. Então, vai ser um elemento primo, né? Um elemento primo, certo? Do anel K de x. Agora, o anel K de x é um domínio de integridade. Esse K de x é um domínio de integridade. Isto daqui é um domínio de integridade, certo? Então, é demonstrado na teoria de anéis básico, né, que todo elemento primo de um anel que é domínio de integridade, né, ele necessariamente tem que ser irredutível. Então, realmente, o fato de que cada x seja um domínio de integridade implica que SM-alfa é irredutível, né? Irredutível, um elemento irredutível. Então, no caso, é um polinômio irredutível, certo? Então, vamos lá. Vamos para a próxima página, né? Então, a gente tem já que esse M-alfa, né? M-alfa foi escolhido como polinômio de grau mínimo, mônico, que gera nosso núcleo, certo? E acabamos de ver que M-alfa necessariamente, né, é um polinômio irredutível, né? É um polinômio irredutível, né? Irredutível, correto? Ok. Agora, mais uma vez, esse K de x é domínio de ideais principais, um DIP. Professor, com licença, teria como o senhor voltar essa parte aí do M alfa de um polinômio irredutível? Tá na página anterior, no quadro anterior. Sim, porque olha, porque todo elemento primo dentro de um domínio de integridade, certo? Ele necessariamente tem que ser irredutível. O que significa irredutível? Um elemento irredutível, se a única fatoração dele é a trivial, ou seja, digamos, se este cara é escrito da forma, digamos, FG, então necessariamente F vai ser uma unidade, né? É unidade ou G é unidade, tá certo? O G é unidade. E quando isso acontece, olha, quando teu anel, digamos que você está trabalhando um anel qualquer que é domínio integridade, um domínio integridade qualquer, certo? Se você tem um elemento primo,
então necessariamente ele vai ser irredutível. O que significa ser um elemento primo? Elemento primo é a generalização de número primo, ou seja, que se esse elemento divide a um produto, então ele tem que dividir a um deles, tá certo? Então, usando esse fato, né? E o fato de que seu anel é domínio integridade, você vai mostrar que necessariamente esse elemento primo tem que ser um elemento irredutível. Tá ok? Ok, professor, obrigado. Tá certo, beleza. Muito bem. Agora, então, consequência desse fato, nosso polinômio é irredutível, né? Então, esse polinômio irredutível. Agora, esse K de x é um domínio de ideais principais, certo? E quando isso acontece, né, os polinômios irredutíveis geram, então, ideais maximais, né? Então, M alfa tem que ser maximal, é maximal. A prova deste fato também é relativamente simples, porque se você considera outro ideal aqui, um ideal, digamos, I, né, dentro do anel, o fato que isto daqui é um domínio de ideais principais faz com que este cara aqui seja principal também, não é isso? Então, ele vai ser gerado por F, não é isso? Então, M alfa em particular vai estar aqui, portanto, ele vai ser um múltiplo, né? M alfa seria, como está aqui, nesse ideal gerado aqui, vai ser da forma FG, para alguns caras. Mas o fato de ser irredutível faz com que esta fatoração seja trivial. Então, daqui a única coisa que você pode obter é que F é unidade, né? F é unidade, ou G é unidade. G é unidade, certo? Mas se F for unidade, então o ideal que vai gerar F tem que ser o anel todo, certo? No caso, K de x. Eu estou usando realmente o fato de que é um DIP. Mas se G é unidade, certo? G é unidade, então você vai ter que M alfa vai ser uma unidade, vou chamar este daqui U, digamos, uma unidade F vezes U, né? Então, essa unidade pode passar por aqui, multiplicando pela inversa, digamos, o A menos 1. Então, eu fico dessa forma. E então, fica dessa forma. E então, essa igualdade, né? F é um múltiplo de M alfa e M alfa é um múltiplo de F, né? Então, significa que I tem que coincidir com M alfa, correto? Por isso é que esse cara aqui é necessariamente um maximal, correto? Com relação à pergunta anterior, você pode mostrar de uma forma assim, semelhante a que a gente trabalhou, né? O fato de que se é um elemento primo, então ele vai ser irredutível. Né? Um argumento bastante semelhante, correto? Muito bem. Então, esse cara aqui é maximal. Ele é o núcleo, né? E temos, novamente, nosso isomorfismo. Nosso isomorfismo, né? K de x, quocientado pelo núcleo, esse daqui, agora é escrito dessa forma, é isomorfo com K de alfa, não é isso? Mas como esse daqui é maximal, já provamos que é maximal, então, esse quociente agora é um corpo, tá bom? É um corpo. Então, via esse isomorfismo, concluímos que esse K de alfa tem que ser necessariamente um corpo, né? K de alfa é corpo, certo? E, bem, a gente viu na aula passada que o menor corpo que contém K e alfa é esse daqui, né? É esse daqui. Que seria o corpo de frações, na verdade. A gente viu isso daí, né? Mas como ele já é corpo, esses caras são iguais, certo? Moral da história, então. Moral da história, tá? Se alfa é algébrico, se alfa é algébrico sobre K,
certo? Então, concluímos necessariamente que esse subanel, né, esse subanel DF, o menor subanel DF que contém K e alfa, realmente é um corpo. E ele coincide com esse daqui, né, com seu corpo de frações. É por isso que alguns autores escrevem dessa forma. Nós, quando é algébrico, escreveremos dessa forma, mas fica claro que são objetos iguais, correto? Perfeito? Muito bem. Então, a pergunta natural é: e o que acontece quando alfa não é algébrico? Ou seja, se alfa for transcendente, né? Se alfa é transcendente, então, pela própria definição de transcendente, significa que não existe nenhum polinômio não nulo com coeficientes sobre K que anule alfa. Em consequência, o núcleo de φ de alfa tem que ser trivial, porque não existe nenhum polinômio diferente do zero que anula esse alfa, correto? Então, usando o isomorfismo inicial, né, esse isomorfismo, K de x quocientado pelo núcleo, né, que ele é isomorfo a K de alfa, não é isso? Ok, como esse núcleo aqui é o trivial, é zero, né? Esse quociente aqui realmente é K de x, o isomorfo, se você quiser, K de x. Então, moral da história, esse subanel realmente é isomorfo a um anel de polinômios. Então, ele vai ser um domínio de integridade, né? Porque esse daqui é um domínio de integridade, né? Realmente vai ser um anel de polinômios, né? Você pode interpretar esse alfa como sendo a indeterminada. De fato, a avaliação, né, se você pega o polinômio x, ele é levado via esse isomorfismo avaliação, né, em o alfa. Avalia em alfa e dá alfa, né, ou induzido, se você quiser. Mas aqui, como núcleo trivial, dá a mesma coisa. Né? Então, moral da história, se alfa é transcendente, esse subanel é domínio integridade, não é corpo, porque é um anel de polinômios, não é um corpo. Então, nesse caso, ele vai estar contido propriamente no seu corpo de frações, né? Que é o K de alfa, que é o menor subcorpo que contém K e contém alfa, correto? Certo? Opa, isso aqui, tá? Muito bem, então essa daí é a discussão que a gente viu um pouco na aula passada, certo? Mas agora, o que está escrito aqui, na verdade, né? Depois eu vou passar as notas para vocês, tá? Então, vamos lá. Sim, esse polinômio aí esse polinômio, quando alfa é algébrico, né, isso vimos que existe um único polinômio não nulo, de grau mínimo e mônico, que gera o núcleo, certo? Ele vai ter um nome especial, tá? Ele vai ser chamado, tá aqui ó, a definição, por favor, vai ser chamado de polinômio minimal, certo? Dado uma extensão de corpos e alfa um algébrico sobre K, o único polinômio mônico de menor grau, tal que o núcleo gerado por esse polinômio é chamado polinômio minimal, tá? Olha, quando eu digo único, certo? Por favor, não confunda. Eu não estou querendo dizer que é o único gerador, não. Mas se você garante, ou exige, melhor, que esse polinômio seja mônico, né? Ou seja, o coeficiente principal igual a 1, então ele vai ser único. Você vai conseguir o único gerador com essa característica. Né? Então, como ele tem o menor grau e anula alfa, ele vai ser chamado de polinômio minimal de alfa. E a gente viu no argumento, usando o argumento anterior, que ele vai ser um polinômio irredutível, certo? Então, esse M de alfa realmente é irredutível, certo?
Isso é uma característica para você reconhecer quando um polinômio que anula um determinado elemento algébrico é, de fato, o polinômio minimal, certo? Muito bem. Então, vamos lá, vamos ver o que mais temos por aqui. Certo. Ah, sim, umas observações com relação ao polinômio minimal, certo? Bem, se você tem uma extensão algébrica, uma extensão de corpos, não algébrica, não, somente um elemento algébrico, né? Ok, inclusive já explicamos um pouco na aula passada, mas vamos repetir. Quando o polinômio M-alfa é linear, o polinômio M-alfa, ele é mônico, então tem que ser da forma x, como vai anular alfa, tem que ser este daqui, certo? Mas ele vai ficar onde? Aqui, né? Certo? E a única possibilidade, então, de que isso aconteça, como este vai ter coeficientes em K, é que alfa seja um elemento de K. Tá bom? Então, o polinômio minimal é linear se somente se esse alfa é um elemento do corpo base. Correto? Aqui, com relação O ao... polinômio é minimal, não, professor? Como é? Porque você falou, o polinômio é linear, ou é o polinômio minimal, M alfa, é Sim, linear? sim, sim. Quando o polinômio minimal é linear, certo? Sim. Quando o polinômio minimal é linear, ou seja, Ah, sim, sim. tá bom? Tá A bom. única, tá bom? O polinômio minimal é linear, né? Ou seja, de grau 1, e como ele é mônico, tem que ter essa forma, correto? Então, a única possibilidade, já que ele mora aqui, né, é que esse coeficiente alfa aqui, o termo constante, tem que ser um elemento de K, correto? Pronto. Então, a única forma de que o polinômio minimal seja linear é que alfa seja um elemento do corpo. Tá? Isso que está querendo dizer. Agora, com relação aos outros geradores, digamos, do núcleo, né? Porque eu disse que esse núcleo era, no caso, estamos trabalhando no caso algébrico, né? Alfa algébrico. Né? Esse núcleo, certo? Esse núcleo gerado, aliás, é um ideal principal. Tá? Então, digamos que ele é gerado por F, certo? Então, quando isso acontece, se somente se F é múltiplo de quem? Do polinômio minimal por uma constante, certo? Por que isso aí acontece? Olha, vamos ver aqui essa inclusão, né? Deixa eu ver, acho que vamos para o quadro melhor. Vamos para o quadro, certo? Tá, vamos por aqui. Então, digamos, suponhamos, né, suponha que esse núcleo do homomorfismo avaliação, certo, está gerado por esse polinômio f, né? Mas nós sabemos que esse daí está gerado também pelo polinômio minimal, correto? Ok, então o minimal, né, que é um elemento do núcleo, vai estar aqui. Então, ele vai ser um múltiplo de f. Então, ele vai ser f vezes g. Mas esse rapaz é irredutível. Já vimos que esse cara é irredutível, né? Ele é irredutível, né? Certo? Tá. Então, pelo fato de ser irredutível, né? Bom, você vai ter aqui que a única possibilidade de que essa fatoração aconteça, né, é que f seja uma unidade, o qual não pode acontecer, que f seja unidade, porque se f for unidade, esse ideal gerado por uma unidade seria todo o anel. Mas esse é um ideal primo, então ele é próprio, não pode ser todo o anel.
Então, a única possibilidade, necessariamente, é que esse G seja unidade. Então, G é unidade. Correto? G é unidade. Então, G é, digamos, unidade onde? No anel de polinômios, em cada x. Então, esse G é uma constante. Como são as unidades do anel de polinômios? São constantes diferentes de zero. Esse cara aqui tem que ser um polinômio constante, né? Ele vai ser um polinômio constante, uma unidade é diferente de zero. Então, esse m alfa vai ser igual a f por o c vezes f. Ou se você multiplica por CA menos 1, você escreve CA menos 1, M alfa igual a F, correto? É por isso que F tem que ser necessariamente dessa forma, uma unidade vezes isso daqui. E, obviamente, a recíproca também vale, né? A recíproca também vale. Se F é da forma uma constante diferente de zero vezes o polinômio minimal, obviamente, o ideal gerado por F vai ser exatamente igual ao ideal gerado por M alfa. Consequentemente, vai ser igual ao núcleo, tá certo? Por isso que está dizendo aqui, o núcleo gerado por um polinômio, f, precisamente se f é igual a uma unidade, né, c, número não, elemento de k diferente de zero, multiplicado pelo polinômio minimal, certo? Isso é uma caracterização do gerador. O qual é equivalente a que f seja irredutível, porque vale. Olha, se f é múltiplo de c por uma constante, né? Obviamente, f vai ser irredutível também, já que m alfa, o polinômio minimal, ele é irredutível, não é irredutível? Esse é irredutível, então f vai ser. O polinômio minimal anula alfa. Então, f, que é c vezes isto aqui, quando você avalia em alfa, também vai anular alfa. Então, essa implicação é clara, né? Essa última implicação é clara. E a outra é que se f é irredutível, né? Vamos ver aqui, vamos ao quadro melhor. Se f é irredutível, né? Então a gente tem o seguinte, né? Se f é irredutível, né? E aliás, f anula alfa, f de alfa é zero. Então, o fato de ser irredutível pela definição, certo? Significa que ele não é unidade, certo? Não é unidade, tá? Obviamente é diferente de zero. O fato de anular alfa significa que F vai estar onde? No núcleo disto aqui, no núcleo disto aqui. Ok, mas esse núcleo ele é gerado pelo polinômio minimal. Perfeito. Então, esse F vai ser múltiplo do polinômio minimal. Então, vai ser M alfa vezes um H. E aí você usa o fato de que F é irredutível. Então, como F é irredutível, essa fatoração tem que ser trivial. Então, esse cara é unidade ou esse cara é unidade. Mas esse cara não pode ser unidade, porque esse daqui é o polinômio minimal, ele é irredutível, ele não é unidade. Então, necessariamente, esse H tem que ser unidade, tem que ser um C, um elemento do corpo diferente de zero, correto? Pronto. Então, F é C vezes M alfa, correto? Pronto. Então, essas são as caracterizações dos geradores, tá? Do núcleo, né? Correto? Como são que cara tem? Qualquer gerador do núcleo necessariamente é um múltiplo por uma constante diferente de zero, um múltiplo do polinômio minimal por uma constante diferente de zero. Ou, equivalentemente, é um polinômio irredutível que anula alfa. Tá bom? Então, se você consegue
um polinômio irredutível que anula alfa, certo? E você multiplica pelo inverso do coeficiente principal. Então, esse novo polinômio vai ser mônico, irredutível. Então, ele tem que ser necessariamente o polinômio minimal. Isso, tá? Mais uma observação é que se G é um polinômio que anula alfa, então esse polinômio G vai morar onde? Esse polinômio G vai morar, G com essas características, mora aqui. Né? Vai morar aqui. Ok, porque no núcleo estão os polinômios que anulam alfa. Mas este daqui é gerado pelo polinômio minimal. Então, G tem que ser múltiplo do polinômio minimal, correto? Qualquer polinômio que anula alfa é necessariamente múltiplo do polinômio minimal. Beleza? Então, agora temos um teorema bacana, certo? Deixa eu voltar aqui. Vamos ver o enunciado do nosso teorema. Está aí nosso teorema. Opa, deixa aqui apagar. Tá. Olha, o que diz esse teorema? Considere uma extensão de corpos, F uma extensão de K, e suponhamos que alfa é um elemento algébrico sobre K, tá bom? Muito bem. Então, digamos que o polinômio minimal desse elemento algébrico é de grau n, tem um grau n, tá? Então, certo, nós já sabemos, né, pelo explicado anteriormente, que o K de alfa, ele é um corpo, né? Já sabemos que K de alfa é um corpo, né? É um corpo, ele coincide com isto aqui. Então, vale a pergunta, qual será o grau dessa extensão, né? Porque você tem essa extensão aqui, ó, FK, né, a extensão inicial. Então, aqui você vai ter um corpo intermediário, isto aqui, correto? Muito bem. Então, a pergunta é, qual é o grau dessa extensão aqui? Né? Ou seja, a dimensão dele como espaço vetorial sobre K. Aqui está a resposta. Vai ser igual a N. Vai ser, ou seja, o grau do polinômio minimal. Certo? Mais ainda, ou melhor ainda, né? Melhor ainda, o conjunto formado pelas potências de alfa 1, alfa até alfa menos 1, temos N aqui, vai ser uma base desse espaço vetorial sobre K, certo? Muito bem. Então, vamos demonstrar rapidamente esse teorema, correto? Tá. Olha, vamos ao quadro primeiro. Vamos ao quadro, né? Vamos ao quadro, certo? Então, vou pegar um elemento, certo? Um elemento, digamos, X, um elemento que está aqui, né? K de alfa. Lembre-se que isto aqui é a imagem do homomorfismo avaliação, não é isso? Então, esse X tem que ser. Acho que eu não vou chamar de X a este cara aqui, né? Vou chamar de X, não, vou chamar outro. Beta, por exemplo. Beta, né? X está reservado para a indeterminada, né? Então, seja beta aqui. Então, beta vai ser o quê? Algum polinômio avaliado em alfa, não é isso? Então, esse G é algum polinômio que está aqui. Ok. Olha, estamos querendo mostrar que nosso objetivo é provar que isto aqui é uma base, né? Isso aí estou querendo mostrar, por favor, que isto aqui é base, né? Eu quero mostrar que isto é base. Então, primeira coisa que a gente vai mostrar que isto aqui é um conjunto gerador, tá? Conjunto gerador. Qualquer elemento daqui pode ser escrito como combinação
linear, né? A única desses caras aqui. Então, primeiro vou provar que esses caras aqui geram K de alfa. Tomo um elemento qualquer, beta, ele é dessa forma, certo? E agora você pode usar o algoritmo da divisão, né? Então, pelo algoritmo da divisão, né? Algoritmo da divisão, onde em cada x, vamos apagar aqui para ter espaço, eu posso dividir esse g pelo polinômio minimal. Então, aqui vai aparecer algum quociente que, como está escrito nas notas, m alfa mais um resto, né? Isso, um resto. Agora, esse resto, pelo próprio algoritmo da divisão, ele é um polinômio que é zero ou tem grau menor que o grau do polinômio minimal. Estamos supondo que o grau do polinômio minimal é n. Então, esse polinômio R, né, pode ser zero. Então, ele é, a princípio, dessa forma. Z0 mais C1x mais Cn menos 1, xn menos 1. Eu não estou dizendo que o grau dele é n menos 1. Simplesmente estou dizendo que R é zero ou, provavelmente, o grau de R é menor que n. Em todo caso, ele pode ser escrito dessa forma, correto? Perfeito. Então, G de alfa, né, para obter beta, vamos avaliar. Beta vai ser G em alfa, né? Lembre-se que avaliar é um homomorfismo. Avaliar é um homomorfismo, então, tanto a soma como o produto são preservados. Então, se eu avalio aqui, será avaliação aqui, mais avaliação aqui. E aqui vai ser um produto, então é preservado, vai ser Q em alfa, vezes o polinômio M alfa em alfa, mais a avaliação de R em alfa. Será Z0 mais C1 alfa, mais, né, Cn menos 1, alfa n menos 1. Agora, polinômio minimal anula alfa. Então, esse cara aqui é zero, esse aqui é zero. Portanto, beta, né, sobrou o quê? Isto aqui. Beta é Z0 mais C1 alfa mais Cn menos 1, alfa n menos 1, correto? E esses caras, esses CI, são elementos do corpo, né? Já que esse é um polinômio que mora aqui, né? Com coeficientes em K. Quando eu falei do algoritmo da divisão, né? Realmente eu tinha que especificar. Algoritmo da divisão nesse anel. Eu estou trabalhando nesse anel, por favor, em cada X, para obter justamente esses coeficientes sobre K. Então, dessa forma, esse conjunto U, formado pelas potências de alfa, né, gera K de alfa, correto? E por que ele é um conjunto linearmente independente, né, que está faltando para acabar a demonstração, né? Olha, aqui, por outro lado, né, a prova desse outro fato é simples também. Então, vamos seguir aqui o que está escrito. Né? Olha, por outro lado, esse conjunto também é linearmente independente. O que se não fosse, que significa que não é linearmente independente. Não é linearmente independente, significa que você consegue escrever zero, o polínômio zero, o vetor zero, o polínômio zero, como uma combinação linear não trivial desses caras. Ou seja, você consegue alguns escalares não nulos, aqui diz alguns não todos nulos, dessa forma, né? Z0 por 1 mais Z1 por alfa mais N menos 1, alfa N menos 1 igual a zero. Isso aqui seria uma combinação do zero não trivial. Né? Isso significa ser LD, né? O contrário de LI. Tá bom? Álgebra linear.
Mas então, como esses coeficientes não todos são nulos, origina um polinômio. Esse polinômio aqui, ó. Esse rapaz é um polinômio, obviamente com coeficientes aqui, no nulo, não é isso? E por causa dessa equação, está dizendo que ele anula alfa. F anula alfa, certo? Mas nós já vimos acima, nos comentários, nas observações, que qualquer polinômio que anula alfa tem que ser um múltiplo do polinômio minimal. Então, o polinômio minimal tem que dividir f, né? Certo? A única forma de que isso aconteça, isso aí pode acontecer, melhor, isso aí pode acontecer. A única forma que isso aconteça é que isso daqui seja zero, né? Porque ele tem um grau menor. Esse rapaz aqui, olha, interessante que você encontrou um cara, né, com um grau menor que o grau do polinômio minimal, certo? Isso aí não pode acontecer, até porque o polinômio. Opa, aqui é. Desculpa. Polinômio, isso não é G, polinômio minimal, é mi alfa, né? Polinômio minimal é justamente pela própria definição aquele cara de menor grau que anula alfa. E aí você está conseguindo um cara de grau menor que anula alfa, diferente de zero. Não pode, né? Ou aqui, se você quiser, né? Como é que m alfa vai dividir a um polinômio de menor grau, diferente de zero? Não, isso daí é errado. Correto? Então, tudo isso acontece por causa de supor que o conjunto não é linearmente independente. Consequentemente, ele tem que ser necessariamente linearmente independente. Em conclusão, esse conjunto aqui é uma base de K alfa como espaço vetorial, correto? Muito bem. Então, tá claro, né? Tá claro, certo? Colorário. Colorário aqui. Vamos ver esse colorário. Deixa eu passar por aqui. Vamos lá. Então, esse colorário aqui. Cadê? Ah, estamos aqui no colorário, né? Deixa eu apagar aqui, por favor. Tá, vamos ler aqui nosso colorário, né? Perfeito. Então, a gente tem duas extensões. Temos uma torre. L é uma extensão de K, por sua vez, F é uma extensão de L. Ok, e alfa é um elemento que está aqui no corpo maior, né? Alfa está aqui. Alfa é um rapaz daqui, correto. Então, suponha que alfa é algébrico sobre K, certo? Se alfa é algébrico sobre K, né? Então, alfa vai ser algébrico sobre L também. Mais ainda, né? Mais ainda, então, essa extensão, né? Este aqui vai ser, obviamente, uma extensão de L, o menor corpo contém L alfa, né? Então, o grau dessa extensão, né? Comparando, vai ser menor ou igual que esse grau aqui, né? E você pode comparar agora, já que aqui você vai ter L, aqui você vai, já que alfa vai ser algébrico, então esse daqui vai ser uma extensão finita, né? Certo? E a mesma coisa acontece, obviamente, aqui, certo? Então, a pergunta é qual a relação entre essa dimensão e essa dimensão? Pois bem, essa dimensão aqui é menor ou igual que essa dimensão, que esse grau é menor ou igual que isso daqui. Em alguns casos, pode ser igual. Tá, primeira coisa, por que ele é algébrico sobre ele? Olha, isso aí é fácil, né? Porque se alfa é algébrico sobre K, então ele vai ser raiz de algum polinômio não nulo com coeficiente sobre K. Como L é um supercorpo, né, de K, o K é um subcorpo de L, né, tanto faz. Esse polinômio com coeficientes aqui pode ser visto com coeficientes aqui.
certo? Se mora no anel de polinômios K de x, mora no anel de polinômios Lx. Então, você conseguiu um polinômio com coeficientes em L que anula alfa. Então, alfa vai ser algébrico sobre L também. Então, essa parte aqui, alfa algébrico sobre L, é tranquilo, né? A outra parte, né? Olha, vamos lá. Considere M-alfa, ou denote, sei lá, M-alfa, como sempre, como usual, o polinômio minimal de alfa sobre K. Muito bem. O que eu falei, né? Eu falei de maneira geral um polinômio que anula alfa, né? Então, em particular, M-alfa pode ser visto como um polinômio não nulo de Lx que anula alfa. Tá, portanto, alfa algébrico sobre ele. Tá, isso aí já conversamos, certo? Ok. Além disso, se você denota por m tio de alfa o polinômio, aqui este x aqui está desnecessário. M alfa tio, digamos, o polinômio minimal de alfa sobre ele, já que ele é algébrico, né? Então, qual é a comparação entre esse cara e esse aqui? Então, a gente recorre àquela observação que diz que se um polinômio anula alfa, ele tem que ser o múltiplo do polinômio minimal, certo? Então, eu estou vendo a algebricidade sobre L. Então, esse é o seu polinômio minimal. M, alfa, chapéu, o seu polinômio minimal. Aí eu tenho outro polinômio, M de alfa, né, que visto aqui, né, visto como elemento daqui, anula alfa. Então, comparado isto com isto, tem que acontecer que esse rapaz é o múltiplo disto. Pronto. E se isso é verdade, o grau desse cara tem que ser menor ou igual que o grau desse, né? Porque ele é o múltiplo. Mas, pelo teorema anterior, justamente o grau dessa extensão é o grau desse polinômio M alfa. E esse daqui é o grau do polinômio M alfa. Então, você tem isto, né? Então, você vai ter isto, e, portanto, você vai ter isto. Correto? Então, esse colorário é tranquilo. Beleza? Muito bem. Vamos ao quadro aqui, deixando. Então, voltar. Vamos ver o que temos para estudar. Certo? Ah, tá. Outro colorário, né? Outro colorário. Deixa eu apagar aqui, por favor. Olha, outro colorário interessante é o seguinte, né? Isso aqui Opa, desculpa. Vamos lá à mesa. O PDF. Então, suponhamos que a gente tem novamente uma extensão de corpos, mas a diferença do teorema anterior, temos uma quantidade finita, né? Alfa 1, alfa n, elementos de F, todo mundo algébrico, tá? Todos esses caras são algébricos sobre K. Então, esse subanel, que ele é o menor subanel de F que contém K, e esses elementos, nesse caso, tem que ser necessariamente um corpo. Então, ele vai coincidir realmente com seu corpo de frações, né? Ou seja, o K, alfa U, alfa N, né? Então, portanto, pela definição, certo? Vai ser uma, uma extensão algébrica finita, né? Ok, então, isto... bom, esse daqui é um corpo, esqueçam, depois eu falo. Tá, esse daqui é um corpo, vai coincidir com seu corpo de frações. Tá, além disso, este como espaço vetorial sobre K, tá? Agora sim, esqueça o outro que eu falei.
Além disso, isto vai ser uma extensão finita de K, um espaço vetorial de dimensão finita, certo? E mais ainda, o grau dessa extensão, ou seja, essa dimensão, é menor ou igual que o quê? Que o produto dos graus dos respectivos polinômios minimais. Isso daqui está denotando, o CM-alfa aí está denotando os polinômios minimais. Por quê? Esses caras são algébricos, né? São algébricos sobre K, certo? Ok. Muito bem, como a gente prova isso? Por indução sobre N. Indução sobre N. Olha, o caso N igual a 1 realmente já foi provado no teorema anterior. O caso N igual a 1, né? Se N igual a 1, você tem apenas um elemento aqui, um elemento algébrico. E nós já sabemos, né, que isto aqui é uma extensão finita de K, não é isso? Mas ainda o teorema diz que esse grau coincide ou exatamente igual ao grau do polinômio minimal, alfa 1. Pronto. Então, é realmente o teorema. Pronto, né? E que isto daqui seja um corpo, nós sabemos, né, pelas discussões anteriores ao teorema, sabemos que toda vez que é algébrico, isto aqui é um corpo. Então, pronto. E caso n igual a 1, já está demonstrado, né? Então, vamos supor, então, que o resultado é válido, né, para n maior ou igual a 1. Então, toda vez que temos, digamos, n menos 1 elementos algébricos, então, K de alfa 1, alfa n menos 1 é um corpo, e, por sua vez, o grau dessa extensão sobre K é menor ou igual que o produto dos polinômios minimais dos elementos alfa 1 até alfa n menos 1, certo? Então, queremos mostrar que vale, certo, também para n, né? Usando essa hipótese indutiva, certo? Então, isto daqui vai ser um corpo, né? E vale isto daqui. Ok, então, como a gente vai demonstrar, né? Como vamos completar o passo indutivo? Tá. Bom, deixa aqui o quadro e depois a gente volta para poder mexer no PDF. Certo? Tá. Então, tá, estamos aí, né? Então, deixa eu apagar aqui, né? Certo? Deixa eu apagar aqui, por favor. Tá, então, beleza. Temos a hipótese indutiva, né? Toda vez que você tem n-1 algébricos, então este daqui é um corpo, e além disso funciona essa desigualdade, né? O grau da extensão menor ou igual que esse produto de graus dos respectivos polinômios minimais. Muito bem. No colorário anterior a esse aqui, né? Vimos que alfa n. Então, o que está acontecendo aqui? Deixa eu explicar melhor. Olha, temos aqui F, né? Essa extensão grande, uma extensão de K, certo? Ok. E aqui está esse corpo intermediário, esse L aqui, ó. Esse L, por favor, né? Esse L, certo? Tá aí esse L, muito bem. E alfa N está aqui, né? O último que está faltando para completar, não é isso? Ok, então, o colorário anterior, né, o primeiro colorário, diz que, então, alfa n vai ser algébrico sobre L. Né? Esse alfa n, como ele é algébrico sobre K, ele vai ser algébrico sobre L. E mais ainda, você tem isto daqui. O colorário informa isto daqui também, que o grau dessa extensão de alfa, L anexado a alfa n sobre L é menor ou igual, né, que esse grau daqui. Mas esse grau de extensão coincide pelo teorema com o grau do polinômio minimal.
Perfeito. Então, você tem que isto em particular, isto é menor ou igual que esse grau. Tá? E aqui, então, você vai observar, nós estamos querendo aqui K de alfa 1 até alfa N. Né? Eu quero estudar aqui K de alfa 1 até alfa N. Você pode observar que esse cara aqui realmente coincide com isto aqui. L anexado alfa N. Por que isso aí é verdade? Para demonstrar isso, realmente você pode mostrar que L, alfa N, né, está contido, né, está contido aqui, está contido aqui, está contido aí, certo? E então, como este é o minimal, que é o menor subcorpo de F que contém K e alfa 1, alfa N, e este também tem as mesmas propriedades, então terão que ser iguais. Né? Então, um argumento dessa forma prova essa igualdade. Tranquilo. Agora, isto é corpo. Por que isso é corpo? Porque alfa N é algébrico, certo? Toda vez que você tem algébrico sobre um corpo base, então essa extensão aqui já quer dizer, isto daqui é um corpo, né? Porque alfa N algébrico. Então, este é corpo. Isto é corpo. Consequentemente, isto é corpo. Tá bom? Então, deixa eu repetir. Alfa N é algébrico sobre L. Então, este subanel aqui é corpo, pelo teorema. Por causa dessa igualdade, isto é corpo. Tá? Então, já temos a primeira parte da hipótese da prova, né? Porque queremos mostrar que isto é corpo. Perfeito. E agora está faltando completar a desigualdade. Mas completar a desigualdade vai ser fácil, desde que a gente vai usar aquele negócio quando você tem uma torre, né, de extensões, o grau do corpo grandão sobre o corpo base, o corpo que está abaixo, é igual ao produto dos graus das extensões intermediárias, digamos. Então, veja bem, eu quero isto, mas isto daqui é o quê? É o L alfa N, não é isso? Tá, então vai ser assim, L alfa N, K. Só que isto aqui eu posso olhar aqui, ó. Seguinte, aqui está L alfa N, aqui está L é uma extensão desse daqui, né? E por sua vez, esta L aqui é uma extensão finita de K. Ela é uma extensão finita de K, né? Isso para a hipótese indutiva. Então, o grau disso daqui é igual ao produto de isto por isto. Isto por isto. Correto? Isto por isto. Causa do teorema que vimos na aula passada, não é isso? Mas, isto aqui é igual a quem? Isto daqui, tá aqui, ó. É menor ou igual, tá aqui, menor ou igual a quem? Ao grau do polinômio minimal de alfa n. E isto aqui, pela hipótese indutiva, é menor ou igual que o produto dos graus dos outros polinômios minimais. Então, juntando tudo, aparece o produto de todos os graus dos polinômios minimais desses elementos algébricos, o qual completa o processo indutivo e, portanto, a demonstração de nosso colorário, correto? Muito bem. Bem, vamos então agora falar de outro colorário, né? Vamos apresentar outro colorário bacana, né? Que relaciona, inclusive, com álgebra linear, né? Certo? Tá, então para mexer aqui, eu preciso ir por aqui e então voltar. Tá, então vamos lá. É, antes de provar, aqui, vamos ler aqui, né? Antes de provar o próximo resultado, vamos lembrar um negócio da álgebra linear, né? Olha, quando você tem um polinômio com coeficiente sobre um corpo,
mônico, de grau N, né? Digamos, A0 mais a N menos 1, Xn menos 1 mais Xn. Por definição, essa matriz que está aqui, essa matriz aqui, olha, que matriz? A primeira coluna é 0, 1, 0, 0, 0, tá? Aliás, essa daqui é uma matriz de ordem n por n, uma matriz quadrada de ordem n, cuja primeira coluna é assim, ó, 0, 1, 0, 0. A segunda é 0, 0. Aqui o terceiro seria 1, tá? Aqui não aparece, né? Mas o terceiro é 1. Correto? O seguinte seria 0, 0, 0, 1. A penúltima seria 0, 0 e 1 aparece na última linha, tá? E a última coluna está formada, tá? Pelos coeficientes do... quer dizer, todos os coeficientes menos aquele 1 do principal, né? Certo? Todos os coeficientes não principais, df, com sinal mudado. Então, aqui aparece menos A0, menos A1, aquele coeficiente grau 1, aquele coeficiente grau n-1 aqui, menos a n-1, correto? Tá. Então, estamos definindo, isso daqui é conhecido na álgebra linear, quando você estuda formas canônicas, chamada de matriz companheira, certo? Matriz companheira, né? Certo? DF, tá? Muito bem, ela é uma matriz quadrada com entradas em K, porque justamente todos os coeficientes estão em K, perfeito? Muito bem, então é um resultado da álgebra linear, né? Que o polinômio minimal dessa matriz, o que é o polinômio minimal de uma matriz? Quando você estuda certo? A parte de transformações lineares, autovalores, autovetores, né? Essas coisas, certo? Aparece um polinômio característico que anula a matriz, certo? O teorema de Cayley-Hamilton, não é isso? Mas, então, o polinômio minimal é aquele polinômio mônico de menor grau que anula a matriz ou a transformação linear, né? Certo? E ele é chamado de polinômio minimal. Pois bem, prova-se que o polinômio minimal dessa matriz companheira é justamente f. Ou seja, em outras palavras, né? Em outras palavras, se você substituir essa matriz CF aqui do polinômio, calcula, né, a 0 vezes a identidade, mais a 1 vezes a matriz companheira, mais a n-1 vezes a matriz companheira, a n-1 mais a matriz companheira, a n, o resultado vai ser 0. E qualquer outro polinômio que anula, né, vai ser múltiplo disso aqui, correto? Isso significa ser o polinômio minimal. Então, é um resultado que a gente vai usar, um resultado da álgebra linear que vamos usar para demonstrar o seguinte colorário, tá? Olha, vamos ler aqui. Tá, deixa eu passar por aqui. Olha, eu estou passando por aí apenas para poder mexer no PDF, viu? Certo? Não consigo. Agora sim. Muito bem. Vamos apagar aqui, vamos apagar aqui. Bem, agora sim. Olha, eu tenho uma extensão de corpos e um algébrico sobre K. Alfa é um elemento algébrico sobre K. Muito bem? Então, nós sabemos que esse cara aqui é um corpo, né? Já sabemos que é um corpo, né? Mas é um espaço vetorial de dimensão finita. O que interessa aqui é que isto daqui é um espaço vetorial de dimensão finita. Pois bem, eu vou definir uma aplicação linear multiplicando por alfa. Então, você vai pegar um beta, certo? E vai multiplicar por alfa. Né? Alfa está fixado, alfa vezes beta, certo? Isso aí vai cair aqui, porque isso daqui é um corpo, né? Um corpo. Se você multiplicar beta e alfa está aí, então alfa por beta também está aqui. Tá? Então é fechado.
Isto aqui é uma homotetia, né? Então, isto aqui é linear, tranquilo. Ok. E isto daqui é de dimensão finita, como espaço vetorial sobre K. Então, estou dentro do contexto da álgebra linear, né? Posso me perguntar, então, qual seria o polinômio minimal dessa transformação linear? Certo? O polinômio minimal dessa transformação linear. A resposta é que o polinômio minimal dessa transformação linear, né, produto, resultado multiplicar por alfa, né, é justamente o polinômio minimal de alfa. Que tal? É muito bacana essa relação. Esse colorário aqui eu acho muito, muito bacana, certo? Ok? Então, olha, lembre-se que na álgebra linear, né, o polinômio minimal de uma transformação linear é igual ao polinômio minimal de qualquer matriz associada em qualquer base a essa transformação linear. Isso independe da base que você vai trabalhar. Não é isso? Então, nós conhecemos uma base, digamos, canônica desse K de alfa, né? O teorema mostra que, como alfa é algébrico, temos uma base canônica, não é isso? Quem é a base canônica? Estou chamando de canônica. Essa base aqui, perfeito? Essa base aí. Muito bem, então quem seria a matriz associada a essa transformação linear com relação a essa base? Pois bem, eu tenho que calcular quanto vale T em 1. T em 1 tem os vetores básicos, né? T em 1 vale multiplicar por alfa. Alfa. Muito bem, se você escreve alfa em termos da base, vai ser 0,1 mais 1 vezes alfa, não é isso? Mais, blá, 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 0 vezes alfa n menos 1, não é isso? T em alfa, no seguinte vetor básico, é multiplicar por alfa, alfa 2. Certo, então é escrito na base B, na base canônica, né? É 0 por 1, mais 0 por alfa, mais 1 alfa 2. 1 alfa 2, mais, este 2, né? Mais, blá, 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 0 alfa n menos 1, certo? E acho que eu vou escrever melhor no quadro, tá bom? Então, vai faltar espaço aí. Então, TD1, por favor, é o produto por alfa, né? Quero usar o quadro, né? Eu queria usar o quadro, foi justificativa para usar o quadro. Então, esse daqui é 0 por 1 mais 1 alfa, né? Novamente, aí, paciência, por favor. 0 alfa menos 1. Já escrevi dessa forma, né? Tem alfa é alfa 2, né? Alfa 2. Então, isto aqui vai ser 0, 1 mais 0 alfa, mais, aqui vai aparecer 1, né? 1 alfa 2 mais blá, 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 0 alfa n menos 1, correto? E assim vamos caminhando. T alfa n menos 1, né? Vai ser o quê? Vai ser o alfa n, certo? Só que nós temos que o polinômio, estamos chamando a nosso polinômio minimal, aliás, o m alfa nós chamamos assim, ó, z0 mais c1x mais cn menos 1 xn menos 1 mais xn. Esse é o polinômio minimal de alfa, né? Certo? Um polinômio mônico de menor grau que anula alfa, com coeficientes em K. Então, você vai ter, se você, como este aqui anula em alfa, você vai ter Z0 mais C1 alfa, mais N menos 1 alfa N menos 1, mais alfa N igual a zero. Portanto, você pode expressar alfa N em termos disso. Vai ser menos Z0 por 1 menos C1 por alfa, né?
blá, 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 blá. O último vai ser Cn menos 1 é alfa n menos 1. Pronto. Então, você já tem quem seria, né, quem seria, então, a matriz que representa a nossa transformação T na base canônica, né? Na base canônica. Então, você sabe, álgebra linear, né? Que primeira coluna vai estar formada por esses coeficientes aqui, 0, 1, né? 0, 1, blá, 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 0, né? Na segunda coluna, a segunda coluna vai ser 0, 0, 1, 0, 0, 1, é isso? 0, 0, aqui um 1, né? Aqui um 0, que continua 0, né? Até a última parte, e na última parte vai ser o quê? Menos 0, menos C1, menos N, menos 1, ok? Então, o último vai ser menos C0, menos C1, menos Cn menos 1. Essa matriz aqui, essa matriz, você já sabe quem é, reconhece essa matriz. É a matriz companheira de quem? Do polinômio M alfa, não é isso? E agora aplica aquele resultado da álgebra linear que diz que o polinômio minimal dessa matriz companheira é justamente M alfa, certo? Então, mas o polinômio minimal da matriz companheira é uma representação matricial de T. Então, o polinômio minimal de T, invariante da base, né? Vai ser justamente esse polinômio minimal, o qual demonstra nosso colorário, ok? Então, vou falar novamente, muito bonito esse colorário, viu? Certo? Ok, vamos ver que outra coisa temos para falar aqui. Então, vamos voltar. Sim, vamos fazer um par de exemplos para acabar nossa aulinha de hoje, certo? Então, deixa eu explicar isso aqui no quadro melhor, né? Tá, olha, vai aparecer o número real, raiz de 2 mais raiz de 3. Ele é algébrico sobre os racionais, tá? E vai aparecer esse diagrama bacana aqui. Vou explicar melhor no quadro, tá? Então, vamos lá. Vamos ao quadrinho. Então, considere esse número aqui, raiz de 2 mais raiz de 3. Esse daqui é o número real, certo? Somando dois números reais, isso aí é um número real. Afirmamos que esse daqui é algébrico sobre os racionais. Para isso, temos que mostrar que ele é raiz de algum polinômio não nulo com coeficientes racionais. Então, como a gente vai proceder? Olha, o que você vai fazer nesse caso é escrever dessa forma, né? Digamos assim. E tentar eliminar as raízes, né? Então, aqui, ó, vou elevar ao quadrado, né? Vou elevar ao quadrado, certo? E então, você vai obter o quê? Você vai obter alfa 2 aqui, menos duas vezes alfa por raiz de 2, né? Isso aqui, mais o quadrado disso, que seria 2, e aqui o quadrado disso, que seria 3. Então, 2 menos 3, menos 1, igual a 0, né? Igual a 0. Então, vamos tentar eliminar mais uma vez essa raiz que está atrapalhando aqui, porque eu quero que apareçam coeficientes racionais. Então, vou deixar alfa 2 menos 1 do lado esquerdo, e do lado direito está aqui, né? Ok. E então, vamos novamente elevar ao quadrado nisso. Então, a gente vai ter o seguinte, aqui vai aparecer alfa 4, né? Alfa 4 menos 2 vezes alfa 2, correto? Mais 1, certo?
E isto aqui vai ser 8 vezes alfa 2, certo? Portanto, a gente vai ter que essa relação aqui, né? Alfa 4 menos 10 vezes alfa quadrado mais 1 igual a zero, tá? Se eu não cometi algum erro de contas, essa é a ideia, tá certo? Bom, o fato é que aí aparece esse polinômio, digamos, x4 menos 10x2 mais 1, né? Esse polinômio aqui. Ele é um polinômio, obviamente, com coeficientes racionais, né? Então, esse polinômio, por exemplo, não tem raízes racionais, porque se tivesse raízes racionais, ele, né, deveria ter aqui, deveriam ser os divisores de 1, né? 1. Então, 1 menos 1, se você substituir 1 menos 1 aqui, eles não vão anular esse polinômio. Então, ele não tem raízes racionais. E você pode mostrar que ele não se fatora também, né? Não se fatora com polinômios quadráticos. Porque ele é de ordem 4, pode acontecer que ele se fatore, né, como produto de dois polinômios quadráticos, né? Mas não acontece, tá certo? Então eu vou deixar para vocês mostrar que esse polinômio aqui, vamos chamar f, digamos, ele é irredutível, tá certo? Irredutível sobre os racionais, tá? Ele é irredutível, beleza? Então, deixa eu somente conferir se é o mesmo x4 menos 10x2. É, isso mesmo. x4 menos 10x2 mais 1, tá? Então, aparentemente, está tudo certo. Tá, ele é irredutível sobre os racionais. Perfeito. Se ele é irredutível sobre racionais, anula alfa, né? Anula alfa e ele é mônico, então ele tem que ser o polinômio minimal. Então, esse cara aqui realmente é o polinômio minimal de alfa, tá bom? Em particular, qual é o grau desse polinômio? O grau desse polinômio, m alfa, é 4, não é isso? É 4. Perfeito. Então, segundo o que a gente estudou, né, vamos aqui, olha, se você anexa aqui raiz de 2 mais raiz de 3, raiz de 2 mais raiz de 3, né? Então, esse daqui é algébrico, sobre o que acabamos de ver isso daqui. E mais ainda, vimos que o grau do polinômio minimal é 4. Então, essa dimensão aqui tem que ser 4. O grau dessa extensão é 4, correto? Muito bem. Agora, também aparecem raiz de 2, raiz de 3 aí, né? Então, eu posso pensar neste anel aqui, que é anexado raiz de 2 e raiz de 3. Qual é a relação entre esse cara e esse cara aqui, né? Olha, a princípio, você pode ver que raiz de 2 é algébrico sobre os racionais. Por que ele é algébrico sobre os racionais? Porque ele é raiz do polinômio x2 menos 2. De fato, ele é irredutível sobre os racionais, né? É o polinômio de menor grau que anula raiz de 2. Não pode ser linear, porque raiz de 2 não é racional. Já vimos nos comentários acima, nas observações, que a única possibilidade de que o polinômio minimal seja linear é quando o elemento é um elemento racional, no caso. Raiz de 2 não é. Então, esse daqui vai ser o polinômio minimal. Esse aqui tem grau 2, certo? A mesma coisa para a raiz de 3. Seu polinômio minimal vai ser isto aqui. Ambos são algébricos. Então, por um dos colorários que a gente viu, é que esse cara aqui, automaticamente, quando você anexa algébricos, esse cara é corpo. Esse cara é um corpo.
E mais ainda, você conclui pelo que acabamos de... Produtos colorários, que esse grau aqui é menor ou igual que o produto dos graus dos polinômios minimais. Esse daqui tem grau 2, ó, polinômio minimal de grau 2. Esse, polinômio minimal de grau 2. Então, vai ser menor ou igual que 4. Então, o grau dessa extensão é menor ou igual que 4. Tá certo? Tá? Então, que a gente... deixa aqui anotar melhor, né? O que estamos, por favor, aplicando, né? Certo? Olha, isto aqui, pelo que acabamos de ver, é menor ou igual que o grau do polinômio minimal de raiz de 2 vezes o grau do polinômio minimal de raiz de 3. Este é 2 e este cara é 2, pelo que acabamos de explicar. Então, isto é 4. Perfeito? Então, esse cara, como espaço vetorial sobre Q, ele tem dimensão 4. E mais ainda, aquele teorema já garante que isto aqui é corpo, né? Este rapaz é corpo, certo? Agora, a pergunta inicial era qual é a relação entre esse e isto aqui, tá? Então, vamos responder aqui. Olha, você pode observar que essa extensão aqui, né, raiz de 2 mais raiz de 3, eu estava escrevendo com parênteses. Se eu escrever com parênteses, tanto faz também, né? Tanto faz. A notação vai... Porque ambos objetos vão coincidir, né? Coincide com o seu corpo de frações, então, tem problema. Talvez os livros apareçam com parênteses, aqui eu estou aplicando colchetes. Tranquilo, tá? Olha, raiz de 2 mais raiz de 3. Quer dizer, como raiz de 2 e raiz de 3 moram aqui, essa soma também mora aqui, né? Se está a raiz de 2, está a raiz de 3, a soma está aí. Então, isto está contido aqui. Porém, ambos, quer dizer, este daqui tem grau 4, dimensão 4, e ele é um subespaço de dimensão 4. Então, como um subespaço vai ter a mesma dimensão? Somente quando são iguais. Então, usando a álgebra linear, você conclui que realmente esses dois caras são iguais, tá bom? Então, vamos aqui. A gente já tem o seguinte, né? Temos isto aqui, raiz de 2 mais raiz de 3, que é a mesma coisa, acabamos de ver, que anexado raiz de 2, raiz de 3, e isto aqui é uma extensão finita dos racionais, certo? E o grau é 4, correto? Perfeito. Agora, raiz de 2 sozinho, também é uma extensão algébrica, é uma extensão, desculpa, ainda não, é uma extensão finita dos racionais, vai ser algébrica, mas por enquanto finita, de grau 2. Isso daqui é grau 2. Grau 2, sim. Raiz de 3 também, por que não? Raiz de 3 também, né? Grau do polinômio minimal é 2. Perfeito, 2. Olha, eu tenho inclusive raiz de 6. Raiz de 6. Né? Raiz de 6, também algébrico. Seu polinômio minimal seria x2 menos 6. Então, tem grau 2. Isso daqui é 2. E, obviamente, esse Q de raiz está contido aqui. Está contido, né? Mas não é todo esse, porque aqui está raiz de 3. E raiz de 3 não está aqui. Raiz de 3 não está aqui. Certo? Então, esta inclusão é própria. Até porque este daqui tem extensão 4, né? Extensão 4. Então, não pode ser. Pronto. Tá? Não pode ser. Então, este daqui é uma extensão daqui. Esta é uma extensão daqui. E esta é uma extensão daqui. Então, como todo produto tem que ser 4, qual é o grau dessa extensão? 2. Qual é o grau dessa extensão? 2. Qual é o grau dessa extensão? 2. Certo?
Porque aquele teorema, né, o grau da extensão da torre do corpo maior sobre o corpo básico é 4. Então, tem que ser igual ao produto de L com relação a S vezes o grau de S com relação a Q. Pois bem, esse é o diagrama que aparece aqui, ó, certo? Aqui, como eu disse, está com parênteses, né? Com parênteses, aí você pode pensar, é outro objeto. Não, não, é a mesma coisa, certo? Já vimos realmente que é a mesma coisa, tá? Muito bem, o que eu expliquei está aqui nas notas com detalhes, certo? E então, para finalizar, deixa eu explicar o último exemplo, né? Este daqui, né? Olha, bem, aqui temos isto aqui, raiz de 3, que anexado raiz cúbica de 7 e raiz quinta de 2. Ambos, raiz cúbica de 7 e raiz quinta de 2 são algébricos, não? Está claro isso. Porque raiz cúbica de 7 ele é algébrico, seu polinômio minimal é x cubo menos 7. Ó, aqui está, x cubo menos 7. Obviamente, este daqui é irredutível sobre o racional. Que grau tem? 3. Então, ele tem grau 3. Esse outro é de grau 5, né? Porque seu polinômio minimal vai ser x quinta menos 2. Correto? Perfeito. Então, por aquele teorema, o colorário, aliás, o grau dessa extensão, né? Isto aqui sobre Q, vai ser menor ou igual que o produto dos graus dos polinômios minimais. 3 por 5. Por isso que apareceu 15, tá bom? Perfeito. Então, esse daí é menor ou igual a 15. Correto. Agora, no caminho aparece essa extensão aqui, né? Que é de raiz cúbica de 7, né? Obviamente, raiz quinta de 2 não está aqui. Não está aqui, né? Então, isto daqui vai ser um subcorpo próprio desse daqui. Outra coisa, qual é o grau dessa extensão? É 3. Isto daqui é 3. Por que 3? Porque o polinômio minimal é x cubo menos 3, grau 3. Polinômio minimal desse, x quinta menos 2, grau 5. Então, grau dessa extensão, 5. Gostaria de calcular o grau dessas extensões. Vamos chamar este daqui de M e vamos chamar este daqui de N. Então, o grau de tudo isso tem que ser 3M. Né? Por um lado, se eu caminhar assim nisso, né? Isto estende aqui, estende por aqui. Ou se eu ir para outro caminho, isto tem que ser 5N. Certo? É grau. São a mesma coisa. Então, como é que 3 vezes M é igual a 5 vezes N? Como? Bom, como 3 e 5 são coprimos, a única possibilidade é que M seja um múltiplo de 5 e N seja um múltiplo de 3. Sim, mas tudo isto, todo este grau aqui é menor ou igual a 15. Não passa de 15, não passa de 15. Então, necessariamente, né, pelo que acabamos, pelo argumento aritmético, né, e por essa desigualdade, necessariamente M é 5 e N é 3, tá bom? Então, o grau deste daqui é 3 e este grau daqui é 5 e, consequentemente, o que era uma desigualdade, né, aqui é uma desigualdade menor ou igual a 15, transforma-se numa igualdade. Então, o grau dessa extensão, né, dessa extensão finita, é realmente 15. Tá bom? Perfeito. Então, tá. Então, na próxima aula, a gente vai demonstrar um critério de algebricidade, né, que vai permitir, certo, caracterizar quando um elemento é algébrico, né, um elemento de uma extensão algébrico sobre o corpo base, né? Ajudado nas coisas que já provamos, né? Olha, somente deixa eu ler.
Se você tem uma extensão de corpos e alfa for um elemento df, então os seguintes enunciados são equivalentes. Alfa é algébrico sobre K, equivale a que esse subanel, o menor subanel de F que contém K e alfa, seja uma álgebra de dimensão finita sobre K. Lembre-se que uma álgebra que tem uma estrutura vetorial e multiplicativa, ou seja, ele é visto como um espaço vetorial sobre K e também como um anel, né? Então, como espaço vetorial, ele vai ter a dimensão finita, né? Isso aí é a dimensão do espaço vetorial, é a dimensão da álgebra. Isso equivale a que ele realmente é um corpo e, consequentemente, coincida com seu corpo de frações. Então, esse teorema vai ser bastante útil, né? Quando a gente quer caracterizar um elemento algébrico sobre K, correto? Então, muito bem, vamos sair do quadro aqui. Perfeito. E vamos parar nossa aula aqui.